E aí, Tricolor? Hoje aqui vamos fazer um react de dois debates muito interessantes, né? Uma discussão muito interessante sobre o que está levando aí essa derrocada do trabalho do Fernando Diniz. Né? A gente vai fazer uma apanhada aqui, a gente vai reagir a dois vídeos, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Uma fala aqui, um debate no Charla Podcast, né? Em que tem ali o Cantarelli, que é o Diniz, debatendo com outros dois comentaristas que entendem que há, né, uma falência do modelo do Diniz. E também tem o Mauro César Pereira sobre a derrocada do dinizismo, e a gente vai debater isso aqui, né, no nosso react, aqui, reagindo ao que os principais comentaristas estão falando sobre o Fluminense. Né? O nosso Flu em Foco está na área para trazer esse debate, e você é nosso convidado. Fica aí. Agora, em definitivo aí, mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like aí, ajuda a gente a crescer. Batemos 15 mil inscritos e, ó, nos próximos dias aí vamos anunciar a nossa live de sorteio de camisas oficiais do Fluminense. Se liguem. Além disso, vão ter outros brindes muito interessantes para vocês. Vamos lá, vamos começar aqui com o Charla Podcast. Vamos ver aqui com o Charla Podcast, o debate do Charla Podcast a respeito aí da derrocada do dinizismo. E foi um debate interessante. Vocês vão ver aí que teve muita coisa legal que sendo debatida. E olha o que os caras falaram aí. Vamos ver. Para arrematar a questão até dos reforços do Fluminense, por exemplo, o Fluminense se encontra numa situação financeira que ele teria que fugir da obviedade, mas a escolha é outra, né? A escolha é por jogadores que já tiveram momentos brilhantes tecnicamente e por isso então, eles... sem contrato. Por isso eles se encaixariam no time... O famoso vem de graça. No time do Diniz. O problema é... Se fosse para contratar esses caras, o Fluminense, por exemplo, o Renato Augusto, no outro ano, eles não pagaria o que a multa rescisória do Renato Augusto Corinthians. O problema é o jogador do Corinthians. Ele traz porque ele saiu do Corinthians. O problema é que com um modelo de jogo... O Marcelo entra nisso. Não, sim. O Marcelo chega de graça ao Fluminense. O problema é que com um modelo de jogo nitidamente desgastado... Então, quando o modelo de jogo dava certo, tava dando certo, ele ajudava essa política. Agora quando o time sai pela culatra. Então. Porque assim, Aí você tem um grupo inchado de jogadores com esse perfil. Não tô dizendo que o modelo de jogo tá errado ou tá certo. Não, de repente isso seja o motivo dele não conseguir emplacar um outro estilo. Exatamente. Porque o elenco moldado com os caras que não tem aquela intensidade mais. Vamos dar um exemplo. Mas tem qualidade. Vamos dar um exemplo. Ó, isso que ele falou, o Beto, né? O Beto Júnior falou, faz muito sentido. Né? Você monta um time com jogadores com características para executar o modelo de jogo do Diniz. Isso pode atrapalhar, sim, uma mudança de panorama tático. Né? Porque se você precisar fazer uma mudança, vamos supor que o Fluminense hoje queira jogar de forma reativa. Se o Fluminense for optar por um modelo reativo, automaticamente o Fluminense vai precisar o quê? Ter mais jogadores de intensidade em campo. E aí jogadores como Renato Augusto, Ganso, Felipe Melo, o Marcelo menos, porque o Marcelo pode ter a opção de jogar na segunda ou terceira linha, e aí você teria ele com qualidade à frente, mas não poderia jogar de lateral, por exemplo. Então você teria que fazer mudanças drásticas para colocar em prática modelo de jogo diferente. Então isso é bem interessante, esse debate. Vamos lá. Vamos supor que o Diniz olhasse o time do Arthur Jorge hoje, em termos de característica, não tô falando nem em termos de qualidade de jogador, não, e quisesse replicar. Ele não vai conseguir. Não. Boa. Até pelo time mesmo. Acompanha. O time. Quais são os jogadores que têm características semelhantes ao que tem um Tietê e o Marlon Freitas, por exemplo, dentro do Fluminense? Não tem. Não tem jogadores assim. Peraí. Tem jogador que tem valência deles dois e joga muito mais que os dois. Que é o André, que tem intensidade, tem tudo que os dois têm, e é muito mais jogador que os dois. Tem o Martinelli, que não deixa nada a desejar para os dois. Tem o Alexander, que se quiser jogar futebol é melhor que os dois, né? E faz o que os dois fazem. Então, pera aí. Menos, mas vamos lá.
jogadores do Fluminense, eles são mais parecidos com o Romero. Jogador de cadência. Mas a gente entra numa... Só traz cadência. Você tem, por exemplo, você tem algum jogador, um ponteiro agudo, estilo Júnior Santos, a não ser o Marquinhos? Não. Não. Eu quero. Que já não é mais do mesmo estilo. Que o Keno do Santa Cruz e do Palmeiras, do Atlético Mineiro, era assim. Hoje, com 34 anos, não é. Ele continua assim, o Arias? Não, peraí. O Júnior Santos, cara, o Arias faz o que o Júnior Santos faz, né? E é mais jogador que o Júnior Santos. O Arias é mais jogador que o Júnior Santos. O Marquinhos a mesma coisa. Tem. A questão é o Diniz fazê-lo jogar desse jeito, tá? E eles conseguem jogar desse jeito. Vamos lá, ele tá indo bem, mas não mole aí, vambora. Que o Keno do Santa Cruz e do Palmeiras, do Atlético Mineiro, era assim. Hoje, com 34 anos, não é. Ele continua assim, o Arias? Vai ficar o Arias até a Colômbia cair na Copa América. A pergunta é essa, questão de rebaixamento. Vamos jogar no rebaixamento que é mais fácil sair dessa situação de conseguir brigar mais acima com o Diniz ou com outro treinador? Eu acho que com o Diniz... Com esse elenco aí, com isso que você tá falando. Perdendo o André, perdendo o Arias. Com o Diniz, mas eu acho que ele vai ter que ser... Ele vai ter que se adaptar ao momento. Eu acho que ele vai ter que ser... eu acho que o Diniz é um técnico muito arrojado. Mas eu acho que ele vai ter que ser menos conservador em relação às próprias... Convicções. Não convicções, mas aos próprios métodos que ele aplicou no Fluminense, tanto no ano passado como no ano anterior. Mas sabe o que eu vejo? Ele tem que adaptar agora o estilo de jogo ao que o time está pedindo no momento. Então, sabe? Mas eu não... Às vezes... Mas aí que tá, cara. Mas aí não às vezes os jogadores... É outro treinador. Mas aí que tá, mano. Esse é o problema. A gente não fala do Arthur Jorge, que é maneiro pra caralho, que ele joga de diferentes formas não falo durante isso. uma partida. Eu não falo isso. Eu falo. Eu acho que, isso. tipo assim, igual você tá falando que a maioria queria a demissão do Tite, a maioria vai pensar. Eu acho que é assim. Já teve esse debate aqui, na minha visão, os treinadores de ponta, Tite, Arthur Jorge, até o Diniz, eles têm várias formas de jogar. O Diniz... É que a gente reduz essa parada a um olhar de fora, de achar que o Diniz só joga numa forma e os outros têm outras formas de jogar. Por exemplo, mas o Diniz é muito clara, cara. Por exemplo, eu concordo com o garoto. O Diniz é muito claro, muito claro. O Cantarelli é muito apaixonado pelo Diniz. Ele não consegue não passar pano, né, cara? É aquilo, a análise já tá contaminada, né? Pô, o Diniz ele tem apenas um modelo de jogo, todo mundo sabe. O garoto vai falar isso aí, se liga só. Ele já jogou defensivamente algumas partidas, principalmente de Copa, pô. Ele já jogou. Mas a maioria é querendo propor o jogo no campo do adversário. Por exemplo. E com a bola tocando sempre de trás. É esse. Mas você vai ver um time do... Você vai ver um lançamento igual o do Barbosa pro Júnior Santos, que teve no Botafogo Fluminense pelo time do... Dificilmente. Sim, mas você não vai ver o Arthur Jorge fazendo o que o Fernando Diniz faz. Você acha que o Diniz vai escolher uma partida e falar assim, pô, agora eu vou trazer esse tipo pro meu campo de ataque e vou armar o contra-ataque, porque os meus jogadores não estão conseguindo fazer a saída Mas você apoiada. não vai ver o Arthur Jorge fazendo o que o Diniz faz. Você não vai ver o Arthur Jorge fazendo o que o Tite faz. Mas nem o Diniz consegue mais fazer, meu amigo. É bom quando tá no momento que o time pede pra jogar de uma forma, você tem que jogar daquela forma. Você vai ficar batendo a cabeça na parede? Não é. É isso, cara. O momento mostra que esse modelo de saída apoiada do Diniz não funciona mais. E aí você vai ficar, como falou o garoto, dando cabeçada na parede, insistindo com o que tá errado. Isso não tem sentido algum, cara. Se o teu jogo tá mapeado, se o adversário tá te anulando, você vai ficar insistindo porque você faz isso, você vai ter que fazer isso até o final? Pô, isso daí, na minha opinião, é burrice. Não é nem mais convicção, algo do tipo. É burrice total. E é o que tá acontecendo com o Diniz. Concordo com o Vascaíno aí. É bater na cabeça na parede. Perder em casa pro Atlético Goianiense é bater a cabeça na parede, cara. É inadmissível isso, pô. Cara, não dá pra perder esse jogo. É inadmissível, mas técnico bom passa por momentos ruins. Tem esse lado também. Mas aí você também se adapta ao momento que tá. Se você for lembrar, o Dorival, se eu não me engano, é o que cairia com o Fluminense, não era? Mas pegou no final. Mas pegou no final. Pegou no finalzão. Pegou tipo 6. Mas antes era o Luxemburgo. Foi o Luxemburgo, foi vários técnicos. O do Cruzeiro foi o Ceni, Abel, Mano Menezes, não foi? Primeiro Mano. Mano, Abel e Ceni. Não, Mano, Ceni e Abel. Mano, Ceni e Abel. Todos esses treinadores aí, se você pegar, tem momentos ruins. Não, eu acho que assim, de rendimento do time dele. Pro jeito que eu gosto de pensar futebol, é que salve se quem tá lá dentro, no trabalho do dia a dia, chegue e acrescente uma informação. Olha,
aconteceu isso, e rompeu a relação. Aí é uma outra coisa. Agora, tudo acontecendo normal, eles foram campeões, não mudou nada de relação. A questão é desempenho mesmo, que mudou. Não. O que eu entendo como positivo no futebol é que as pessoas que são ali superiores ao processo do futebol, quem tá acima do Diniz ou de qualquer técnico, para mim o procedimento tem que ser sentar e discutir um momento. Às vezes você tem que se eu fui campeão ano passado, eu entendo que meu grupo é bom, meu técnico é bom, renovei com ele e tudo mais, eu não consigo entender a demissão. Lógico, a demissão para mim teria que vir depois de várias conversas. Só uma olhada pro Flamengo? Aí, beleza. Se eu identifiquei identifiquei assim, mano, acabou, os caras não estão comprando mais nada. Pô, demissão tem que vir quando o time já não tiver mais como se salvar do rebaixamento, né? Aí não dá, eu discordo, Beto, aí discordo de você. Vamos lá, vamos ver o que o Mauro César falou. Vamos reagir aqui à fala do Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira falou que ele pegou pesado aí com o Diniz. E olha que o Mauro César era um cara que era bem pró-Diniz. Vamos ver o que o Mauro falou. Mas foi interessante, né, esse debate aí do Charla Podcast. Vamos ver o que o Mauro César falou. Vamos embora ver aqui. Vamos lá. Fluminense na zona do rebaixamento, perdeu outra para um time que está brigando com ele lá, jogando pedrinha. O time foi vaiado quando a bola estava rolando ainda. Felipe Melo. No intervalo, ganhando de 1-0. Ganhando de 1-0. Vaiado no intervalo. Fala, Mauro. Mas até a coletiva deu tempo dele saber o que aconteceu, né? Era impossível não saber, né? Até porque ele demorou pra caramba para dar entrevista. Então, é mais um vacilo do Fernando Diniz, que está numa péssima fase. Ele não demonstra a capacidade necessária para tirar o Fluminense do buraco. Pelo contrário. O Fluminense fez uma partida ridícula, né? Diniz ainda. Enfim, o Fluminense está na zona de rebaixamento, muito mal, jogando mal, sem nenhum sinal de melhora. E o Mário Bittencourt, detalhe, renovou recentemente o contrato do Fernando Diniz. Se for demitir, certamente vai ter uma multinha aí ou coisa parecida, creio eu. Então, assim, o Mauro tocou num assunto aí bem interessante, que foi a questão da renovação do Mário, né? A moral que o Mário deu para o Diniz. Realmente, isso aí foi bem falado pelo Mauro, né? Mas eu gostei muito mais até do que o Charla Podcast falou, a questão dos jogadores que o Fluminense tem, a necessidade de fazer grandes mudanças, porque se o Diniz for querer mudar o esquema tático, se ele for pensar em fazer um esquema tático diferente daquilo que ele joga, por exemplo, fechar um pouco a casinha, jogar de contra-ataque, coisa do tipo, para tentar pontuar e sair da situação que o Fluminense está, cara, ele vai ter que barrar muita gente. Ele vai ter que preterir muito medalhão, muita gente aí nesse time, e isso daí pode trazer um desequilíbrio na relação dele com os jogadores. Então, assim, a montagem do elenco, realmente, que o garoto falou ali, a montagem do elenco baseado no modelo do Diniz, talvez tenha sido um grande equívoco aí da direção do Fluminense. Mas vamos ver como é que vai ficar pela frente. Tem Fluminense e Cruzeiro na próxima quarta-feira, 9h30 da noite. Torcer aí para o nosso Fusão vencer e sair dessa. Esse foi mais um React Resenha para vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E até mais. Amanhã não, né? Hoje, né? Tem live. Tem o Conexão Tricolor às 22 horas. Valeu, galera.